Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o programa Palavra e Poder. Estamos chegando até você, eu, ministro Ricardo, lembrando que esse programa é patrocinado pela Igreja Moriá de Ribeirão Preto. Estamos aqui direto dos estúdios da Rede Fé FM 100.1 e estamos chegando com essa programação e gostaríamos muito que você dedicasse esse tempo, se você permitisse, desse essa atenção para essa programação, porque não é por acaso que estamos aqui e nem por acaso que você está ouvindo essa programação. Estamos chegando até você por um propósito de Deus, é assim que nós cremos. Deus, ele tem o cuidado, ele tem toda a atenção com a gente. Não importa o que você fez, não importa aonde você está, não importa o que está acontecendo na sua vida. Seja eu, seja você, seja nós, todos nós vivemos sobre o cuidado de um Deus poderoso, de um Deus misericordioso, que cuida de nós em todos os instantes. Nós estamos aqui nessa programação, lembrando que essa semana nós estamos lançando um desafio. Qual o desafio, ministro? O desafio que, se você participar dessa programação e se no final você olhar para dentro de você e não se sentir bem, não sentir uma diferença, se você olhar para você e não ver que você está diferente, que há algo novo em você, algo diferente, sobrenatural do que não tem acontecido com você, você então não precisa assistir essa programação na próxima segunda-feira. Hoje, sexta-feira, você participando desse programa, e se chegar ao final, depois da oração, depois que tomarmos a água consagrada, e você disser assim: olha, a minha alma está do mesmo jeito, o meu espírito está do mesmo jeito, eu não estou vendo diferença nenhuma. Então você não precisa assistir nosso programa, porque não é nisso que cremos. Nós cremos num Deus vivo. Esse programa não vem trazendo religião. Esse programa, ele vem trazendo uma oportunidade para você. Qual oportunidade, ministro? A oportunidade de você usar a sua fé. A oportunidade de você direcionar a sua fé na palavra de Deus. Eu não sei qual a sua religião, qual a sua crença, não importa. Seja você espírita, seja você evangélico, católico, kardecista, não importa. Não estamos aqui para falar de religião. Estamos aqui para falar da palavra de Deus. E hoje vamos falar do amor de Deus. Vamos falar da época de Noé, quando Deus anunciou um dilúvio na terra, e esse dilúvio acabou com tudo. Mas existiu uma família que foi conservada. Como nos dias de hoje. Hoje a própria natureza está anunciando o fim. A gente vê que uma hora é terremoto, a outra hora é tufão, quando não é tempestade. A natureza por si só está anunciando o fim de tudo. E você? Você crê nisso? Se você crê ou você não crê, daqui a pouco a gente vai saber o que a palavra de Deus nos revela, o que ela nos ensina acerca desses acontecimentos que está acontecendo, como foi o exemplo do dilúvio. Antes da gente entrar na palavra, eu quero passar para vocês o endereço da nossa igreja. Nossa igreja Moriá, aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos na rua Platina 121, no Jardim Santa Cruz. E estamos também nas redes sociais. O nosso Instagram aqui é @igrejamoriá.rp e a nossa página no YouTube, que é @igrejamoriá.rp. Temos também o nosso WhatsApp, caso você queira mandar o seu nome para o livro de oração, ou a foto de um familiar para a oração. Caso você queira marcar um atendimento, fazer-nos uma visita, o nosso WhatsApp é o DDD 16 99162
8590. 16 99 162 8590. Não perca essa oportunidade, amém? Prepare também o seu copo com água. No final dessa programação nós iremos fazer uma oração. E eu tenho a certeza que o Espírito Santo vai visitar você durante essa programação. Como eu disse, não importa de onde você está nos acompanhando. Talvez você esteja num hospital, no sistema penitenciário, talvez você esteja nas ruas, ou num carro, num caminhão, no seu trabalho, ou talvez você esteja em casa nos acompanhando e nem sabe talvez por que você está nessa programação. Mas o Senhor Jesus sabe e marcou esse encontro para alcançar a todos nós, amém? Vamos lá? A palavra de Deus diz assim, no capítulo 6, no versículo 13 do livro de Gênesis. Gênesis 6, capítulo 6, versículo 13. O título da mensagem é Deus anuncia o dilúvio a Noé. Preste bem atenção, meu amigo e minha amiga, no que diz aqui. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Já vamos parar por aqui. Você veja bem. Deus está anunciando a Noé que aquela geração iria acabar, que era o fim daquela geração, porque era um povo que não queria saber de nada. Era muita violência, era coisas erradas. A Bíblia fala que estava cheia de violência. Se você pegar de 20, 30 anos atrás, a educação dos filhos com os pais, o respeito dos filhos para com os pais, eram totalmente diferentes. Era totalmente uma forma mais respeitosa. A violência existia, mas não existia como existe hoje, como se multiplicou da forma que se multiplicou hoje pelo mundo inteiro. O próprio ser humano vem destruindo a natureza. E a natureza agora começou a cobrar essa parte. A conta está chegando a respeito de, no mundo inteiro, de todas essas atitudes do ser humano. Ou seja, a terra hoje não há diferença, meu amigo, para essa época. A gente acabou de ver agora no estado da Flórida, nos Estados Unidos, esse furacão Milton, a devastação que foi. E quantas mais coisas vêm acontecendo, incêndio pelo mundo inteiro. Ou seja, algo vem acontecendo que está mostrando uma normalidade. Guerras, países se levantando contra países. A gente vê a guerra da Rússia com a Ucrânia, agora Israel com o Hezbollah, com o Irã. E a gente vê cada vez mais o cerco se apertando, as coisas pegando fogo. E Deus, nessa situação, nessa época, Deus lavou as mãos. Deus lavou as mãos porque não tinha o que Deus fazer. Porque, meu amigo e minha amiga, Deus, ele é poderoso, ele tudo pode. E a Bíblia fala que tudo é possível ao que crer. Mas se existe uma coisa que Deus não pode, só existe uma que Deus não pode. Deus, ele cura, ele liberta, ele prospera, ele salva, ele faz tudo. Mas existe uma coisa que Deus não pode. É interferir no meu e no seu livre-arbítrio. Isso ele não faz. Ele respeita. Somos nós aqui em vida que determinamos o que vamos obedecer, o que vamos fazer da nossa vida. Esse povo, por exemplo, nessa época, não queria saber de Deus. Viviam nos seus costumes e nos seus erros. Então Deus chegou a Noé e disse para Noé: eu vou acabar com tudo. O fim deles está aqui, ó. A Bíblia fala, ó, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Ou seja,
Não foi o homem que disse, foi o próprio Deus que disse isso. Por quê? Porque Deus, eles não tinham compromisso com Deus. E se tem uma coisa que Deus não tem, é compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus, ele se importa com todos. Ele está à disposição com todos. Nós vamos ver que ele fez isso a Noé e a família de Noé. Mas porque Noé era um homem que obedecia a palavra de Deus. Era um homem que andava de acordo com a palavra de Deus. E diz assim, ó, no 14, perdão. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora, com betume. E desta maneira a farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado, e acabará em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás e andares, abaixo o segundo e o terceiro, ou seja, far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro, ou seja, tinha 3 andares a arca. Mas o que me chama a atenção aqui, você veja que Deus deu toda uma instrução para Noé. Deus não disse para Noé assim, ó, faz um barco grande. Não, Deus disse para ele, ó, você vai fazer com essa medida, com essa metragem, você vai usar essa madeira, você vai usar tudo conforme o jeito que eu estou te explicando. Você vai fazer dessa forma que eu estou determinando. E às vezes, meu amigo, a gente trazendo para a nossa vida nos dias de hoje, nesse mundo tão cruel que a gente está vivendo, cheio de violência, como diz o versículo anterior, Deus, ele está preocupado com aqueles, ele se preocupa com aqueles que têm um coração voltado para ele. Ele se preocupa com aqueles que têm uma aliança com ele. A preocupação de Deus não são aqueles que estão vivendo dando as costas para Deus. Não são aqueles que estão vivendo com teimosia do seu coração. Não, a preocupação com Deus, de Deus, o compromisso de Deus é com aqueles que têm uma aliança com Ele, como Noé tinha. Noé tinha essa aliança com Deus. Por isso que Deus orientou. Deus já sabia o que ia vir sobre aquela terra, sobre aquela geração. Então ele ensinou a Noé o que era para ser feito. E Noé obedeceu. No 17 diz assim: porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne que há, e em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, ou seja, é o próprio Deus, meu amigo, falando que ia acabar com tudo. É o próprio Deus. Veja você, às vezes, uma pessoa que ela prevê o tempo, ela vê a prevenção do tempo, ela diz, olha, vai ter um meteorologista, por exemplo, ele diz, tal dia, próximo dia, amanhã, por exemplo, o sábado vai estar com 25 graus, chuva à tarde, o domingo com 22 graus, não tem previsão de chuva. Às vezes eles podem errar nessas previsões. Às vezes, muitas das vezes, quantas são as vezes que a previsão, hoje em dia, devido aos aparelhos mais sofisticados, tecnológicos, então há mais acertos, mas antigamente havia muitos erros. Então, se hoje uma pessoa se levanta e diz que vai acontecer uma coisa ou outra, uma destruição, olha, vai acabar isso, vai acabar aquilo, as pessoas ainda perguntam, mas será que é? Ou classifica a pessoa como doido? Mas nesse caso aqui, não, nesse caso aqui é claro. Foi Deus que disse que ia acabar com tudo. No 18 diz assim, ó: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Entrará na arca tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie fará entrar na arca, para conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão. Ou seja, Deus ele disse aqui que ia terminar, mas que com Noé
ele ia respeitar a aliança que ele tinha com Noé. Ou seja, o dilúvio veio. No 7, devido ao nosso tempo que é curto, vamos no 7 aqui. No 7 diz assim, no capítulo 7. Depois disso, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Ou seja, olha que coisa grandiosa. Talvez você esteja preocupado com tudo que você está vendo, com guerras, com a natureza da forma que está. Talvez você tenha vivido uma situação com medo, com ansiedade. Quantas pessoas que por ansiedade têm tido problemas com depressão, pessoas que não saem de casa, que vivem em casa trancada, com medo de sair na rua, com síndrome do pânico. Talvez seja um caso desse, o seu. Eu não sei qual que é a sua situação. Talvez você tenha tido um problema familiar, um problema com o marido, com a sua esposa, ou um problema de saúde. Eu não sei, meu amigo. Eu não sei qual é a sua situação aí do outro lado. Mas o que eu quero dizer para você é que se você reconhecer que diante dessa situação você não consegue sair, que você precisa de Deus, que você precisa da ajuda de Deus, do favor de Deus, eu quero te dizer que Deus, ele se encontra de prontidão, de braços abertos para te ajudar. Deus, ele está esperando só um posicionamento da sua parte. Você se posicionar, dizer: meu Deus, eu fiz... Talvez você diga assim: ó, eu fiz tantas coisas erradas, ministro, que eu não sei se eu posso contar com Deus hoje em dia. Não importa o que você fez, não importa o que você está vivendo. O que importa é que se você, nesse momento, daqui a pouco vamos fazer a oração com um copo com água. Se você fizer a sua oração, se você pedir força a Deus, se você colocar um propósito dentro de você, de buscar a Deus, de fazer uma aliança com Deus, Deus vai te dar força para sair dessa situação que você está vivendo. Porque assim aconteceu com Noé. Noé, Deus disse aqui: mas contigo estabelecerei a minha aliança. Você veja, não importa o que você está vivendo e aonde você está passando, aonde você está vivendo, o que você está passando. Não importa quem está do seu lado. Não importa quem te fez mal, quem te queira mal, quem te prejudicou, não importa. Talvez até mesmo você frequentava uma igreja e dentro dessa igreja, às vezes você ouviu algo que te fez mal, algo que sujou o seu coração. Eu não sei. Não se preocupe com os outros. Se preocupe com você. Deus foi bem claro aqui, disse aqui, ó: mas contigo estabelecerei minha aliança. Ou seja, Deus quer estabelecer uma aliança com você. Independente do que está acontecendo do lado de fora, independente do que está acontecendo no mundo que vivemos hoje, Deus quer estabelecer uma aliança conosco. A Bíblia fala assim, ó, no versículo 10. Depois que Noé entrou com a família dele, diz o 10 assim, ó: e aconteceu que passados 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, ao 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e suas 3 mulheres de seus filhos. Ou seja, Deus salvou Noé, o dilúvio aconteceu. Você veja que Deus tinha uma aliança com Noé. Então ele fez o quê? Ele deu a direção para Noé: olha, eu vou acabar com tudo isso daqui.
Faz isso dessa forma. Se Noé não tivesse obedecido, se Noé não tivesse feito a arca como Deus mandou, ele teria sucumbido também naquele dilúvio. E assim somos nós, meu amigo e minha amiga. Quanto tempo você está ouvindo a palavra de Deus? Quanto tempo você está ouvindo Deus buscando você? Ouvindo falar que Deus quer te salvar, que Deus quer te curar, que Deus quer abençoar a sua família, que Deus quer te dar saúde, que Deus quer te dar prosperidade, uma família abençoada, um lar abençoado. Quanto tempo? E você talvez não tenha dado ouvido à voz de Deus. Você veja que Noé, a arca, foi secada, nesse dilúvio, encheu de água. As águas aqui representam como se fossem os nossos problemas. Às vezes somos sufocados de problemas. Às vezes somos cheios de problema. Mas é nessa dificuldade, é nessa prova que Deus nos guarda. É nessa dificuldade que Deus se manifesta. Deus não precisa de condições. Nós estamos batendo todos os dias na programação, falando que Deus não precisa de condição para poder salvar uma pessoa, para poder abençoar a vida de uma pessoa, mudar a história de uma pessoa. Poxa, existe mais de 8.000 promessas na palavra de Deus, de mudança de vida, de renovação. Talvez você é uma pessoa amargurada, uma pessoa entristecida, uma pessoa com a alma desassossegada. Talvez você diz assim: ministro, eu tenho tudo na minha vida, mas eu não tenho paz. Eu deito, não consigo dormir. Eu deito e vejo o dia clarear e não durmo, porque eu não tenho paz. Uma hora é uma preocupação, outra hora é outra. Meu amigo, Deus está te chamando através dessa programação, para fazer uma aliança com você, para salvar você, para salvar a sua alma. Você veja que não é diferente, os tempos de hoje não é diferente do que foi o tempo de Noé. Nós caminhamos aqui para o final de tudo. A Bíblia fala que quando nós ouvíssemos falar em fome, guerras, rumores de guerras, terremoto, pais levantando contra filho, filho levantando contra pai, contra pais, a Bíblia fala que então estava chegando o fim. E eu te pergunto, qual a diferença de hoje para essa época de Noé? Nós estamos caminhando para uma forma que Deus não vai poder fazer nada. Infelizmente, Deus não vai poder fazer nada com esses que querem viver segundo a teimosia do seu coração. Como foi com essa época. Vai chegar uma hora que Deus não pode... A pessoa não vai ter o que fazer mais. E Deus não vai poder ajudar. Não porque Ele não possa. Não porque Ele não queira. Mas porque a pessoa não se posiciona. A pessoa não se posiciona para fazer uma aliança com Deus. Talvez você nunca visitou uma igreja. Você está tendo a oportunidade agora. Deixamos o endereço, nossas redes sociais, vamos deixar novamente. Faça uma visita para a gente. Visite as nossas redes sociais. Veja o trabalho da igreja. Não estamos trazendo para você religião, não, mas estamos trazendo para você a palavra de Deus. Essas águas que cercaram essa arca é como os problemas da nossa vida. Como eu disse e repito, os problemas eles vêm para tirar a nossa paz, para ceifar a nossa vida. Mas assim como Deus guardou Noé, guardou a família de Noé, Ele vai guardar você também. Nós vamos agora fazer a oração. Nós vamos fazer a oração. Eu vou passar novamente os endereços da igreja, das redes sociais. E vamos fazer a oração. Vamos consagrar a água. Se você não preparou ainda, dá tempo. Prepare o seu copo com água. E após essa oração, no final desse programa, eu tenho a certeza que você vai ser tocado pelo Espírito de Deus. E você vai entender que é Deus chamando você para uma aliança, para um novo tempo, para uma nova vida. Há quanto tempo, como eu disse, meu amigo, há quanto tempo você está ouvindo da palavra de Deus?
Há quanto tempo Deus está tentando alcançá-lo e você está resistindo, você está esperando. Talvez você diga assim: olha, ministro, eu tenho vivido uma vida errada, tenho feito tudo errado, eu estou esperando as coisas melhorar para me buscar Deus. Não faça isso, meu amigo. Busque a Deus, dê um passo até Deus. É com Deus que você vai ter força para solucionar todas essas coisas erradas no caso que você está fazendo então. Mas não importa o que você fez, não importa quem é você. O que importa é que agora, na hora da oração, se você pedir perdão a Deus, pedir a misericórdia de Deus, pedir a força de Deus, e você começar a buscar Deus, você vai ver que a sua vida vai tomar um novo rumo. O nosso endereço da nossa igreja, Igreja Moriá, aqui em Ribeirão Preto, nós estamos na Rua Platina, número 121, Jardim Santa Cruz. E temos também o Instagram, que é @Moriá, Igreja Moriá.rp. E tem também a nossa página no YouTube, que é @Igreja Moriá RP. Temos também o nosso WhatsApp, que é o DDD 16. O telefone é o 99162-8590. Repetindo, 16 99162-8590. Esse é o nosso WhatsApp. Caso você queira nos fazer uma visita, queira mandar o seu nome para o livro de oração, ou se você quiser marcar um atendimento, uma visita, pode nos procurar, que estamos aqui à disposição. Amém? Nós vamos falar com Deus agora. É momento de oração. Pegue sua água e vamos falar com Deus. Apresente a sua água a Deus. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te pedimos, meu Deus, por todos que nos acompanham nesse momento. Meu Deus, sem exceção, a tua palavra diz que o Senhor não faz acepções de pessoa. Então, Senhor, visite agora, meu Pai, esse amigo evangélico que nos ouve, esse amigo espírita, kardecista. Eu não sei, meu Deus, qual a religião dessa pessoa, um amigo católico, budista, o adventista, seja qual for, meu Deus, o Senhor não vê a religião, o Senhor não vê como o mundo vê, mas o Senhor, meu Deus, vê o ser humano. O Senhor vê, meu Deus, a todos nós como alma. E essa alma, meu Deus, que nesse momento encontra, meu Deus, aflita, angustiada, desesperada. Espírito Santo, venha com a tua presença sobre todos, meu Pai, neste momento. Retira, meu Deus, retira tudo que não provém de ti, meu Deus, e coloque a tua paz. Sopra a tua paz, Espírito Santo, sobre todos. Que o teu Espírito toque no mais profundo do ser dessa pessoa, meu Deus, e seja o enfermo curado. Seja, meu Deus, o enfermo renovado, avivado, com a tua força, com a tua saúde, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja o oprimido liberto, seja o oprimido liberto, meu Pai. Aquela pessoa, meu Deus, que tem sofrido com uma depressão, Espírito Santo, dê força, coloca essa pessoa de pé, Senhor Jesus, e dê força a ela para levantar, para se posicionar, para se colocar de pé, meu Deus, porque enquanto a vida há esperança, meu Pai. Coloca essa pessoa de pé, faz, meu Deus, ela olhar para frente, abre, meu Deus, a visão, tira as escamas dos olhos e abre a visão de cada pessoa que nos ouve agora, Senhor. Esse amigo, meu Deus, que está com problema financeiro, meu Deus, dá a direção, a luz da tua palavra, para que essa situação seja sanada, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pois nós entregamos, meu Pai, a todos os ouvintes nas tuas mãos, na certeza que a partir de agora, meu Pai, a partir desse momento,
o teu Espírito repousa sobre eles, meu Pai. Consagre e abençoa essa água, que ao beber dessa água, meu Deus, que eles venham beber da paz, que eles venham beber da tua força, que eles venham ter, meu Pai, um refrigério na alma de cada um. Não importa onde estejam, meu Pai, mas que no final dessa oração, Senhor, que a tua presença seja notória dentro de cada um, meu Pai. Que seja um sinal a essa pessoa, para ela saber, meu Pai, que o Senhor a alcançou, que o Senhor tem visto o sofrimento dessa pessoa, como o Senhor viu o sofrimento do povo de Israel e desceu e disse a Moisés: eu desci a fim de livrar o meu povo. Que fique sabida essa pessoa, que o Senhor chegou até ela neste momento, a fim de livrá-los, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, desde já. Amém e graças a Deus. Beba da água, meu amigo, beba da água. Eu tenho a certeza que você teve uma experiência com Deus aí do outro lado. Eu tenho a certeza que dentro da sua alma há uma confirmação que algo dos céus alcançou você, que o Espírito de Deus alcançou você. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Se você quiser saber mais da nossa programação, foi passado todo o endereço e os endereços das redes sociais. Não deixe para depois, não deixa passar essa oportunidade. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Até o próximo programa. Um abraço.